Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme do Pegada Nerd e hoje estamos aqui para mais um vídeo no qual iremos falar sobre animes dessa temporada de julho de 2026. Eu fiz um vídeo recente, né? Comentei sobre um anime que eu não gostei, que eu achei estranho, o pessoal tá falando muito bem dele e tal. E hoje eu quis trazer então os 5 animes que eu tô gostando mais de assistir. Na verdade, vão ser 6, mas esse sexto vai entrar somente como a menção honrosa mesmo. Então, vamos dar uma conferida na lista dos animes, mas antes eu quero começar com o anime que eu disse que vai ser somente uma menção honrosa, que é o anime Sora wa Akai Kawa no Hotori, ou Red River, como a gente pode encontrar ele na Netflix. Por que eu coloquei esse anime como uma menção honrosa? Porque apesar dessa nota de 5,99, que é um mau indicativo, né? Ele mostra que o anime não está indo tão bem assim quanto a gente espera, porque animes com nota abaixo de 6 geralmente não são muito legais. Mas por que eu tô citando ele aqui? Porque ele só tem um defeito, assim, que é o tempo. O tempo no qual ele está sendo publicado. Porque se a gente descer aqui um pouquinho e olhar o material, não precisava nem ter descido na verdade, e olhar aqui o material original, esse mangá ele foi publicado de 95 a 2002. Ou seja, é uma obra antiga. Isso assim é escrachado, é claro, enquanto a gente está assistindo o anime. Se esse anime tivesse saído em 2002, quando finalizou o mangá, porque se ele sai na temporada de julho de 2002, olha, perfeito. Ia estar no time certinho. Quem acabou de ler o mangá ia estar animado para querer assistir o anime. E não ia ficar a sensação que temos atualmente de que ele simplesmente está deslocado no tempo, que ele não deveria ser um anime desse ano, porque o design dos personagens é muito de personagem de anime antigo. A gente pode ver assim, ó, olha só esses cabelos aqui. Os personagens de hoje não tem esse traço assim, esse cabelo, esse personagem tão esguio. A gente não vê esse tipo de coisa. Os personagens ainda são magros nos animes atuais, mas não é igual a gente vê em Red River. A sensação que eu tenho é que eu tô vendo um antepassado de Akatsuki no Yona, praticamente. Até porque a história meio que vai pelo mesmo caminho. A Akatsuki no Yona não tem um teletransporte, vamos dizer assim, uma pessoa sendo levada para outro local. Mas esse aqui, tal como Inuyasha, a menina é levada dos tempos atuais para uma era do nosso mundo no passado. E a Katsuki no Yona se passa no mundo próprio lá, fictício, que parece uma China. Então ele tem todos os trejeitos de animes antigos que a gente já cansou de ver por aí. E tal. Consequentemente, por ser uma obra que começou em 95 e finalizou em 2002, Red River ele sofre com o problema de ser lento. O problema dele é que ele tem um ritmo mais lento em comparação com os animes atuais. E isso não agrada as pessoas. Mas eu vou fazer uma lista sobre os animes que eu estou mais gostando. Apesar de que ele é de fato um anime que eu estou gostando, ele não entra no top 5. E não é um anime que eu recomendo para ninguém também assistir. Esses outros que eu vou falar são animes que eu falo, olha, são animes que valem a pena dar uma chance, dar uma olhada nele. Red River também vale a pena dar uma chance, mas eu não consigo falar para você, assista Red River que ele é legal, por conta dos problemas que eu falei. Ele está fora do tempo. Apesar de ser um anime bom, ele não vai agradar muita gente. Eu sou um cara mais velho que está acostumado a assistir animes já há 30 anos. Então, assim, eu tô acostumado já com esse ritmo de anime antigo. Eu cresci assistindo Cavaleiro Zodíaco, vendo Dragon Ball, esperando Namekusei explodir em Dragon Ball por 15 segundos, 30 minutos, sei lá, e que leva 30 episódios ou mais, se bobear.
Então, assim, eu tô acostumado com o ritmo lento. Tanto que teve um anime recentemente que eu e um amigo assistimos, e a gente chegou à conclusão que um arco lá que foi resolvido em 2 ou 3 episódios, que agora não me lembro, se fosse um anime da década que eu falo que o Red River deveria ter saído, um anime de 2002, assim mais ou menos, ele seria uma temporada inteira para resolver aquele arco de 3 episódios. Então, assim, Red River sofre desse problema. As coisas acontecem devagar. Eu acredito que talvez estejam até rushando um pouco para poder não deixar tão lento, mas ainda assim é devagar. Aconteceu no episódio 5 algo que, se fosse os animes atuais, seria no 2, talvez no 3 no máximo. Então, assim, é visivelmente mais lento esse anime. Então, né, vamos para a lista dos animes que eu tô gostando e que eu falo que vocês podem assistir, que vão achar bons, pelo menos pelos pontos que eu vou apresentar, que eu acho eles bons. Começando aqui, vamos de... Opa, rolou aqui a página. Sacanagem. Ai, eu vou falar o nome em inglês, porque o nome em japonês é estranho. É Young Ladies Don't Play Fighting Games, que é o... Eu vou falar em japonês. Tayari Deshita Ojo-sama wa Kakutou Game Nante Shinai. Nome gigantesco. O nome em inglês é muito melhor. É o anime das meninas, né? É um Girls Love. Deixar claro aqui, caso você não goste de Girls Love, ele é um Girls Love. Basicamente, essas duas garotas gostam de jogar Street Fighter 6. Especificamente Street Fighter 6 que elas estão jogando. Mas na verdade elas gostam de jogos de luta. Já apareceu essas outras duas aqui, e provavelmente vai aparecer uma outra, e mais uns caras aqui, porque elas estão indo para a Evo. Então, é isso aí, as meninas estão indo para a Evo. E por que eu acho ele bom? Bem, eu gosto de Street Fighter 6 também. Eu gosto de Street Fighter de modo geral. E eu ver isso no anime eu achei muito legal. Inevitavelmente eu comparei com High Score Girl, que é um romancezinho entre um garoto e uma garota. Young Ladies aqui, eu acho que tem essa parte da Yuri, porque tem uma garota que fica sempre emocionada quando tá perto. Uma garota, essa garota, a do cabelo escuro, sempre fica emocionada vendo a outra do cabelo claro jogar. E ela sempre fica com a sensação de que, nossa, meu coração vai disparar, eu vou ficar. Ela fica eufórica quando tá perto da outra e tudo. Mas eu acho que não é tanto uma relação amorosa. É mais uma questão de. Ela gosta de estar perto da outra porque a outra tá sempre melhorando. E, assim, a triste história da menina do cabelo preto é que ela jogava videogame com os amigos dela e sempre ganhava. E eles acabaram desistindo de jogar jogo de luta porque ela sempre detonava todo mundo. Então, ela acabou desistindo de jogar porque perdeu a graça. Ela se viciou em jogar online e ela destruía tudo, acabava com todo mundo, até o ponto de que isso deixou de ser relevante, de satisfazer ela, e ela quis tentar outras coisas e foi para um colégio onde só a elite, as garotas de elite que estudam, não sei o que, ela fez vestibular e passou. Aí essa menina do cabelo branco também tá lá, e por acaso ela descobre que a menina do cabelo branco joga videogame. E dentro do colégio, isso é proibido. Então aí começou esse relacionamento dela e depois apareceram as outras duas. Mas é um anime legalzinho de assistir. Por isso ele está na quinta posição. Tanto para mim, quanto, curiosamente, da escala de pontuações que está aqui. Algo que não vai se repetir com os 3 próximos animes, que na verdade a ordem deles está errada. Assim, a ordem deles no meu coração, gente. Porque por pontuação no My Anime List, eles continuam com a nota certa, com a colocação certa. O próximo anime, vamos ler aqui, é o Otome Kaiju Caramelize, que é o Kaiju Girl Caramelize. Que a gente acompanha a Kuroi aqui, que é essa garotinha que tem cabelinho de chifrinho,
E que quando o coração dela acelera demais por conta do seu amor pelo colega de escola, que agora eu acho que não é mais de classe, ela se torna um Godzilla. Ela vira o Godzilla. E ela encontra uma garota que se sente como uma sacerdotisa que vai trazer a Mothra pro mundo. Assim, é muita referência com anime de kaiju, com história de kaiju. E eu gosto pra caramba desse universo. Então, é uma parada que me chamou muita atenção. Olha lá o olhinho de coraçãozinho dela. Sempre que isso aqui aparece, ela tá prestes a virar o Godzilla. E assim, é uma comédia romântica bacaninha. Dá um pouco de raiva o garoto que anda com ela, porque ele é um sonso que não percebe. Ela tá começando a se transformar os pezinhos, a mão, a cauda. Já tem chifre, até os espinhos das costas aparecendo nessa imagem aqui. Mas assim, isso costuma acontecer. Teve um episódio, por exemplo, que isso aconteceu no meio do parque de diversão. E ela tava no encontro com esse garoto que ela gosta. E o idiota achou só que ela tava fazendo cosplay de um personagem de um filme que ele falou que gostava. Um filme infantil lá. Tipo um Monstros S.A. da vida. Mas aqui temos ela na forma kaiju olhando pra ele toda apaixonada. É, é, é um anime divertidinho, divertidinho de assistir. Bem legalzinho mesmo. Por que eu recomendo assistir? Por conta disso mesmo, porque ele é divertido, é bacana, é gostoso de assistir. E acabou de baixar um negócio aqui. E é gostoso de assistir isso, porque, poxa, tem tanto anime nada com nada, um monte de secar e tudo igual. E esse pelo menos é diferente. Olha, onde você já se viu um romance onde a garota se torna um monstro do nada? Na verdade, acho que eu já vi algo parecido. Talvez não um monstro, mas, né, às vezes um cisne, né? A princesa encantada da Disney, coisas do tipo desse, assim. Ou o príncipe é uma fera monstruosa. Então, assim, mas é legal. É legal. Porque gera certos problemas durante a história dela com o garoto, principalmente os encontros deles. O, o anime que está na terceira posição aqui do My Anime List, que muito provavelmente eu colocaria na minha segunda posição, puxando assim também o da Garota Kaiju pra terceira e jogando os da segunda pra quarta. Olha só que loucura. O anime em questão é o Nekutoryu, que é o The Cat and the Dragon. Assim, é o anime do gato, que é um dragão, na verdade, né? É o anime do dragão que cuida dos gatos. Mas é mais um anime dos gatos do que do dragão. E aqui, essa nota, eu acho que ela podia ser até maior, tá? Porque esse anime é muito bacaninha de ver. Ele tem interações muito legais dos gatos com os humanos, com o dragão. E. Nossa, tem até um demônio também, que também se torna gato. E. Assim, é um anime muito bonitinho. Olha que mais bonitinho. E teve um episódio que foi, acho que se não me engano, foi até o último que teve, foi o episódio 5, onde a gente acompanha a história de um gato que ele fez de tudo pra simplesmente tornar mais gostosa a vida dos outros gatos, colegas deles, porque eles não podem brincar com aquele raminho que é chamado de rabo de gato, que gato adora brincar com aquilo, e não tinha pra todos brincar. Então ele foi fazer um canteiro desse rabo de gato pra eles poderem brincar. E se tornou um evento anual de encontrar, reunir todos os gatos daquela floresta onde o dragão protege eles. Lógico, tem gatos que não estão na floresta, que saíram em aventuras, foram viver com humanos. Inclusive a mãe dos gatos, no primeiro episódio, eu achei que ia ser uma coisa meio triste, porque os filhotinhos iam ficar abandonados. Mas ela falou assim: já tava na hora deles se virarem por conta própria mesmo. Porque a coitada foi invocada por uma garotinha que era muito ruim com magias. Mas era parte da tarefa da escola lá invocar algum animal. Que é até essa garotinha aqui, e essa aqui é a mamãe gato. E aí tem a história dela com essa garota,
E mais pra frente a gente tem a história desse gato aqui, com os irmãos derrotando um, um urso e tal. Aí ele vira, e foi tudo iniciativa dele, ele que é o herói que derrotou um urso. Porque assim, derrotar um urso pra um gato, mesmo sendo um gato que usa magia, é algo um feito muito grandioso. E ele vai viver com esse príncipezinho e tal. Porque assim, teve a história dele com os irmãos, e eles se separando e indo viver cada um no seu canto lá. Ele conquistou um pedaço da floresta pra ele e tal. Aí depois teve o arco onde o dragão pediu pra ele conversar com esse garoto pra ensinar as coisas pra ele, e acabou se afeiçoando ao garoto e até sai em aventura com o garoto. Aí no episódio 4 teve a história dessa menina com esse gatinho, que o gatinho vai ensinar ela a caçar, porque ela é muito ruim pra caçar, e ela usa magia, mas ela só sabe usar um tipo de magia, que é magia de explosão. Só que ela não tem controle, então ela usa magia de uma forma muito avassaladora, destrói mais do que precisava realmente. Então ele vai treinar ela, vai ensinar magia pra ela conseguir cuidar. E todos os episódios acabam com: ah, eles viveram outras aventuras, mas essa não é uma história para agora, a gente vê isso mais pra frente. Exceto dela, que o dela falou que é uma história para daqui a pouco, ou seja, ela vai voltar a aparecer na história. Os outros eu já não sei, apesar de que o episódio 5 terminou dando um spoiler que a mamãe gato vai voltar pra floresta, então deve ser alguma história dessa garota, mas eu não acho que é uma história tão à frente do que a gente já viu a vida dela chegar, porque a gente já viu ela voltar pra escolinha de magia para ser professora. Eu acho que vai ser algo entre ela ter se formado na escolinha de magia e ela ter voltado para ser professora. Mas assim, é um anime muito legal, o anime dos gatos. Como eu disse, o episódio do gato que quis fazer o canteirinho dos ramos lá para os bichinhos poder brincar, se divertir, ele foi realmente um episódio gostosinho de ver, super emocionante. Não que os outros episódios não sejam gostosos de assistir, mas essa é uma temporada que, assim, não tem anime de ação que tá surpreendendo, que tá fazendo vontade de assistir. Mas tem muitos animes desses de eventinhos, são divertidinhos, como esse aqui, por exemplo, do gato do dragão com os gatos, ou um romancezinho, igual o da Garota Kaiju. Então a gente não tem anime de ação, ação mesmo. O próximo anime da lista, ele, como eu disse, ele tá com uma nota melhor do que todos que eu falei anteriormente, mas eu colocarei ele em quarto lugar porque ele é um pouco genérico, só por conta disso. Os outros parecem mais originais um pouco. Apesar de que, como eu disse, a Garota Kaiju também não é tão original, porque é uma princesa se transformando em algum tipo de monstro ou animal não é uma coisa tão atípica assim. Temos a Shrek, por exemplo, que a Fiona era uma princesa humana e virava uma ogra. No fim, ela acaba aceitando o lado ogro dela. Talvez aqui o da Kaiju seja algo do tipo. Mas o próximo anime é o. Nossa, eu nunca tinha reparado que o nome desse anime é tão grande, que eu tô chamando ele de Apotecária da Shopee, ou Apotequeira da Shopee, como eu falo com a minha namorada. Mas é o Futsutsuka na Akujo Dewa Gozaimasu ga Sugu Choso. Nossa, é difícil de falar. Torikae Den. Nossa, que difícil. Em inglês vai ser mais difícil, porque eu não sei como é que pronuncia aquela primeira palavra. Fog? Trogue? Fog? Eu não sei. Ein Pet Villains. Nossa, é difícil. Minha língua até travou pra falar. Meu inglês não é forte, meu. Mas é uma garota que ela tinha a saúde frágil, mas ela era adorada por todos, e tinha uma outra que tinha a saúde boa e que detestava aquela que era adorada por todos, porque ela queria ser adorada por todos, que é basicamente essa, o corpo dessa odiava essa, e o corpo dessa era adorado por todos. Entendeu? Por que eu tô falando corpo dessa? Porque num evento lá, a dona desse corpo passa pro corpo da que era doente, mas adorado por todos, e a doente vai pro corpo dela. O que, no ponto de vista da garota que era doente, foi uma boa troca. Mesmo ela tendo sido exilada num canto lá do palácio do imperador, mesmo ela tendo sido acusada de monstro que tentou matar ela quando estava no corpo. Nossa, que difícil, confuso. Só que agora ela tá num corpo saudável.
E isso pra ela é tudo que ela sempre desejou. Porque ela consegue fazer tudo, ela consegue plantar, ela consegue colher, ela consegue correr, ela consegue até brigar se ela quiser. E, assim, ela parece muito bobinha, muito bocó, idiotinha. Parece. Mas claramente ela não é uma pequena e indefesa garota idiota. Ela, ela conquistou o coração da uma serva lá e ela vai fazer de tudo pra proteger essa serva. Inclusive, ela tá querendo ir lá brigar com a outra consorte que tem nessa corte aí. E aqui a gente tá vendo um monte de imagenzinhas bacanas e tal. Eu tô vendo que a garota malvada, a vilã que tá no corpo dela, vai acabar morrendo, ou elas vão trocar de volta de corpo. E provavelmente o corpo dela vai ficar saudável. Não sei, eu tô sentindo algo assim. Olha lá, cara de inveja, olhando pra ela. Porque ela tá se dando muito bem no corpo da vilã. Então a vilã tá com cara de inveja. Mas esse anime, ele é bacaninha, bacaninha. Mas, como eu disse, ele é mais genérico um pouco, assim, a história dele. Então, eu acabei jogando ele um pouco pra trás, assim, no meu coração, na questão de qual anime eu gosto mais. E, pra finalizar, não podia ser outro anime, senão o anime que, quando eu comecei a ler o mangá, eu realmente não dava nada por ele. Eu fui só por conta de estética, ambientação mesmo, dar uma olhada nele. Porque na época eu tava lendo. Tava terminando de ler o. Nossa, Yofukashi no Uta? Quase fugiu o nome, porque veio Bokutachi na minha cabeça, mas é Yofukashi no Uta. Que tem aquela estética, né? História de vampiro, que se passa à noite e tal. Aqui a gente não tem vampiro, não. Mas é uma história que se passa predominantemente à noite. Tem cenas e momentos que a gente vê as coisas durante o dia? Tem sim. Mas ele se passa principalmente à noite. E basicamente o anime que eu estou falando é o Supernoura de Inai Sufutari, que é o Smoking Behind the Supermarket with You. É o do pessoal que fica fumando atrás do mercadinho. Falando assim, parece ser um anime muito idiota, né? E, bem, ele é um adultcast com Love Statsko. É, e é basicamente isso. É um anime de um cara de 40 anos com uma garota que, se não me falha a memória, tem 24 anos, onde eles se conhecem e ficam atrás do mercadinho fumando. E é isso. O cara apesar de ter uma cara meio assustadora, ele é muito legal e todo mundo adora ele. Inclusive, foi o que fez a garota, a Yamada, gostar dele, apesar de que ela não é muito boazinha, então ela mente pra ele que ela é a Tayama, e é muito engraçado a gente ver o quanto ele é lesado e não perceber que ela, a Tayama que fuma com ele, e a Yamada são as mesmas personagens, a mesma pessoa. O que muda é só que a Yamada, o jeito que elas prendem o cabelo, né? A Yamada tá com o cabelo preso, essa daqui fica com o cabelo mais solto. A gente vê os brincos na orelha dela, enquanto a Yamada não tem brincos. Aliás, não tem, assim. A gente vê que ela tampa os brincos, porque ela coloca uns protetores, uns band-aids no brinco, nos buracos da orelha. E vai aparecendo outros personagens ao longo da história. Tem a gerente também, né? Que é uma outra que interage bastante com eles. Tem essa outra funcionáriazinha. Tem esse amigo dele que trabalha na mesma empresa, onde tem um chefe idiota, babaca pra caralho. E, assim, quem é funcionário sabe como é ter um chefe babaca. Então é triste. Mas esse anime é um anime muito gostoso de se assistir por conta de que ele é um, um anime que mostra como que é a vida adulta, apesar de que ele é um adulto que amorosamente ele é muito cru, ele não consegue interagir, não consegue nem falar pra garota que ele gosta dela. Então, assim, é um problema isso. Mas é um anime gostoso pra caramba de ver. Ele teve, se eu não me engano, 12 mini episódios que são basicamente
parte 1 e 2 de cada episódio da temporada. Então, se a gente teve 12 mini episódios e cada dois deles compelem em um único episódio, então a gente vai ter até os 6, o que a gente já viu nos 12 mini episódios. E a gente já assistiu ele até o quinto. Já acompanhamos até o quinto episódio. O caso é que agora falta mais um episódio só pra gente ver o desfecho dos mini episódios e daí pra frente tudo será inédito, porque ele vai ser um anime com 12 episódios. E por que vale a pena assistir isso aqui? Por tudo isso que eu já falei, ele é gostoso de assistir. A interação dele com a Tayama é legal, com a gerente também e tal. E ver como que ele é um cara legal e mesmo assim as pessoas se assustam com ele um pouco e logo que percebem que ele é um cara legal, mostra que todo mundo vai e pede desculpa por ter se assustado, algo do tipo, assim. E mostra como a relação dele com a Tayama é legal, vai crescendo, vai desenvolvendo. E foi isso, galera. Os 5 animes que eu tô assistindo nessa temporada e que eu recomendo vocês darem uma olhadinha aí, verem se vão gostar. Eu acredito que pelo menos o Smoking Behind e o da Apotecária, da Shopee lá, o pessoal vai gostar. Os outros 3, eu acho que são mais do meu gosto mesmo, questão de estar gostando deles. Então, eu acho que esses 2 que eu comentei pro final vão ser os que vão agradar mais o público em geral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa os sininhos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui. E aqui do lado, 2 vídeos pra vocês continuarem assistindo aí no canal. Falou!